Dando cumprimento à minha obrigação quanto à produção de um trabalho de entrevista com um profissional do direito, encontrei no Aeroclube de Santa Catarina um amigo aviador que por acaso é advogado há mais de 22 anos, o senhor Marcelo Dauer. Então, Adolfo, a tua pergunta, ou a teu objetivo é tentar extrair de um profissional a sua experiência quanto à aplicação dos brocados jurídicos e das citações latinas nas peças jurídicas em geral, né? Você me perguntou sobre a aplicabilidade e sobre a função desse tipo de citação nas peças, e o que eu tenho para te dizer pela minha experiência é o seguinte. Após formado, eu adquiri uma tendência bastante intrínseca à questão acadêmica de trazer para as peças que a gente começava a produzir um número bastante grande de citações jurídicas, de brocados jurídicos e também de palavras e expressões latinas, né? Com o decorrer dos anos, eu passei a entender, e esse é um entendimento pessoal, de que o exagero no emprego dessas situações vai em desencontro à finalidade das peças e até da atividade jurisdicional em si, atividade judiciária. Eu entendo que a comunicação usada em juízo hoje deve ser, tanto quanto possível, objetiva, coerente, precisa, que parta de uma base gramatical sólida, porque não adianta eu me apegar à questão da ilustração quanto aos brocados jurídicos, citações latinas, mas deixar de lado a base da peça, que é uma boa informação, objetividade na descrição dos fatos e no pedido que o advogado, que a parte desenvolve ou requer em juízo. Então, nesse sentido, eu reconheço que ainda hoje é importante a citação de algumas expressões fundamentais e ligadas à atividade diretamente. E aí citei para o Adolfo algumas questões práticas que levam o advogado, sim, a imprimir na sua peça, no seu conteúdo, expressões latinas, brocados jurídicos, que, repito, são ligados à natureza do procedimento ou da pretensão que eu exerço em juízo. Comentei com ele, por exemplo, nas atividades das tutelas de urgência, naquelas situações de emergência que o advogado enfrenta em juízo, existem condicionantes, pressupostos fundamentais desse tipo de ação, das ações cautelares, que, por exemplo, demandam sim a informação e a presença de citações, por exemplo, latinas. É o caso nas cautelares daquelas duas condições fundamentais, o periculo in mora e o fumus boniuris. São duas expressões latinas que determinam, e isso é recorrente tanto nas peças como nas decisões, a presença ou não de fundamentos essenciais para aquela tutela jurisdicional. Fumus boniuris, por exemplo, seria a condição ou a presença da fumaça do bom direito, quer dizer, da presença de o mínimo de legalidade ou de probabilidade de que o argumento tivesse uma conciliação com o direito postulado. Periculo in mora, por exemplo, é outra expressão também usada como pressuposto de uma cautelar, que diz respeito à condição do perigo na demora. Se aquela tutela não me for otorgada, certamente eu teria um prejuízo irreparável ou de difícil reparação. São expressões recorrentes no dia a dia do processo, né, no meu caso, no processo civil, né, e que são reiteradamente citadas, tanto nas peças como nas decisões. Citei também algumas outras expressões ou brocados jurídicos que estão intrinsecamente ligados à pretensão que eu exerço ao procedimento. Não são usadas apenas para enriquecimento da peça. Havia um tempo em que esse tipo de emprego dava uma riqueza especial à peça, e reconheço que são bonitos e de fato agregam à linguagem, ao conteúdo, um certo ar importante e jurídico. Mas, como eu disse, entendo hoje, depois de 22 anos, que as peças, na medida do possível, devem prescindir do exagero. Até porque o advogado deve saber o que está colocando e por que está colocando. Nesse sentido, eu fiz alguns exemplos práticos para o Adolfo e, insisto, estão ligados à natureza da medida e à prestabilidade do que eu pretendo em juízo. Citei também para ele, durante o texto, para evitar repetições, de argumentos pequenos ou de palavras pequenas, te argumentando um tanto, né?
quer dizer o seguinte, apenas para argumentar. São pequenos trechos que você insere no contexto da petição, sem exagero, para sair do coloquial, para não produzir uma repetição na linguagem, na gramática. Você pode usar isso eventualmente, não há nenhum problema, mas eu prefiro utilizar nas minhas peças aquelas que estão ligadas à pretensão que eu exerço. Existe também um tipo de medida judicial, por exemplo, onde eu lanço uma frase latina que diz respeito ad perpetuum rei memoriam, por exemplo. Eu pretendo a produção de uma providência jurídica para perpetuar no tempo uma condição ou um fato. Tem um apartamento que está se arruinando por vazamentos e o processo vai determinar no seu tempo, no seu curso, a falta de condição para que eu prove o estado que ele tinha quando eu entrei com a ação. Eu peço então a produção de uma prova ad perpetuum rei memoriam, para que aquilo fique perpetuado no tempo e o juiz enxergue a condição do imóvel antes, durante e depois do processo. Entendeu? Então são expressões, insisto, ligadas à natureza e à utilidade do provimento. Antigamente havia na linguagem... você quer fazer uma pergunta, Adolfo? Você está me fazendo uma pergunta, fica à vontade. Marcelo, e quanto ao uso, quando a pessoa, por exemplo, inicia o trabalho na área do direito, e hoje, se é utilizado, se é muito utilizado... Como eu te disse, assim, existem determinadas expressões e brocardos que são da natureza dos procedimentos e são reiteradamente usados. Nos processos cautelares, por exemplo, essas expressões relativas ao periculo in mora, fumus boniuris, são utilizadas com muita naturalidade e são compreendidas já facilmente. O que acontece, o que eu quero dizer para ti nesse meu depoimento, como colega aviador especialmente, é que no direito eu não vejo hoje como se desconhecer que a linguagem do processo deve ser objetiva e ela deve se prestar não à parte que produz, a vaidade do advogado que produz a peça, ou a vaidade do juiz que prolata uma sentença. Ela tem como destinatário o jurisdicionado, aquela pessoa que não frequentou um curso acadêmico de direito, que não tem a noção jurídica, a compreensão dessas expressões e que precisam receber o princípio finalístico da peça ou daquela atividade jurisdicional, que é entender o que se outorgou do judiciário, o que ela com aquilo trouxe para a sua vida. Então é difícil às vezes você entender que as peças produzidas em juízo não são produzidas para si mesmo ou para o judiciário como um contexto de atividade judicial. Ela tem como objetivo entregar justiça a alguém. E essa pessoa que recebe uma sentença ou uma peça de um advogado absolutamente carregada de brocardos jurídicos e expressões latinas pode comprometer o conteúdo e a extensão ou basicamente a compreensão dessa peça. Então, embora seja importante que o acadêmico desde já entenda, compreenda, até para evitar em juízo às vezes situações constrangedoras, ele tem que entender os conceitos básicos e as principais fontes de citação latina de brocado jurídico para não ser surpreendido. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele tenha que empregar de forma exagerada isso na sua peça. A peça tem que ter, no meu entendimento, uma linguagem objetiva e na medida do possível, ser enxuta, para ser bem compreendida e repercutida. Então, acho que é fundamental que, se na atividade acadêmica o acadêmico tenha essa compreensão, conheça vastamente esse universo, mas que na prática, na sua aplicação, ele seja prudente e razoável na elaboração do texto. Agradeço profundamente a entrevista com o comandante e advogado Marcelo Dauer. Um abraço. Obrigado.